Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que é a administração do tempo. Então vamos ver um problema. Imagina que João trabalha 8 horas por dia na empresa XYZ. Ele é aquele tipo de pessoa que faz tudo ao mesmo tempo. Então lá no computador dele ele tem mais de 20 abas abertas no navegador. Cada aba tem uma coisa. Uma está com e-mail, outra está com rede social, outra está ouvindo música. Mas como ele faz várias coisas ao mesmo tempo, ele não consegue focar a atenção dele. E aí, chega no final do dia, ele acaba não conseguindo fazer nem metade do que ele precisava. E aí ele acaba ficando frustrado, desanimado. Como é que o João poderia mudar essa situação? Como é que ele poderia chegar no final do dia e de fato conseguir terminar tudo o que ele precisava fazer? A gente vai trabalhar com um conceito muito interessante da tríade do tempo. E, basicamente, é a divisão das tarefas em 3 grandes grupos. Primeiro, o grupo das tarefas urgentes, que são aquelas que o tempo está muito curto ou acabou. Depois, o grupo das tarefas importantes, que são aquelas que de fato vão fazer diferença na nossa vida, tanto a curto prazo, quanto a médio prazo, quanto a longo prazo. E por fim, o grupo das tarefas circunstanciais. O próprio nome já fala, né? Circunstâncias. São as tarefas desnecessárias, são aquelas que a gente vai fazendo por comodidade ou simplesmente pela força do hábito. Então, vamos começar no conceito aqui. Imagina que existisse um banco e esse banco depositasse todos os dias na sua conta R$ 86.400. Todos os dias esse dinheiro vai estar lá. Só que tem um porém. No final do dia, o banco vai lá e toma tudo que sobrou da sua conta. O banco não arrasta o saldo de um dia para o outro. Bom, o que provavelmente você faria? Muito provavelmente, você ia lá e ia tirar tudo que sobrou do banco, né? Afinal de contas, o banco vai tomar se sobrar. Pois é, e se eu te falar que esse banco de fato ele existe? O nome dele é o tempo. Todos os dias o tempo deposita na nossa conta a quantia de 86.400 segundos. E não importa muito bem como eu gastei esse tempo. Chega no final do dia, eu não consigo recuperar o tempo que eu acho que eu não gastei tão bem assim. O tempo não volta atrás. Daí é tão importante a gente estudar sobre a administração do tempo. Mas vamos falar um pouquinho desse conceito, desse nome, administração do tempo. Administrar o tempo não é você simplesmente ficar olhando no relógio e tentar controlar as horas. E nem tentar também fazer uma adivinhação. Afinal de contas, ninguém consegue prever o futuro, né? Administrar o tempo, antes de mais nada, é você conseguir pensar antes de agir. É você conseguir organizar as ações que você deve tomar de acordo com o grau de prioridade e necessidade. É verdade que todos os dias a gente tem várias tarefas para fazer e elas vão preenchendo o nosso tempo. Mas se a gente não souber como organizá-las por prioridades, a gente corre o risco sério de fazer primeiro o que é menos importante e deixar por último o que de fato era essencial para a gente. Sem contar que no dia a dia a gente vai preenchendo as tarefas, às vezes, pela força do hábito. A gente fala assim, já que eu estou aqui, vou aproveitar para fazer isso daqui. Ou então, estou passando por aqui, vou aproveitar para pagar essa conta. E a gente não consegue organizar por prioridades e ter uma ordem lógica do que fazer no dia. Sem contar que, pela força do hábito também, a gente deixa nosso tempo se esvair aí em atividades que não vão trazer para a gente uma coisa realmente, de fato, necessária. Por exemplo, a gente gasta muito tempo, às vezes, assistindo televisão, ou a gente fica assistindo YouTube hoje em dia, né? Muitas horas no celular, e meu tempo ele vai se esvaindo, eu vou gastando ele com atividades que não vão me acrescentar muito. Então, a gente vai trabalhar com um conceito muito interessante de um renomado autor, que é o Christian Barbosa. Ele é o maior especialista brasileiro em gestão e administração do tempo. E ele escreveu um livro chamado A Tríade do Tempo, que consiste basicamente na organização das tarefas nesses 3 grandes grupos que a gente já tinha falado. Então vamos entender mais ou menos como é que funciona cada um aqui. Primeiro, o grupo das tarefas urgentes são aquelas que elas precisam ser feitas nesse exato momento, ou como a gente brinca, né, para ontem. Então, caso eu não consiga terminar ela naquele dia, ela vai me gerar um estresse tão alto que muitas vezes vai me dar até um problema de saúde. Vamos dar um exemplo aqui de uma tarefa urgente. Vamos supor que seu chefe te liga ou te interfona e ele fala que você precisa de um relatório naquele exato momento. Não pode esperar. Como ele é seu chefe, você vai deixar tudo que você está fazendo ali para fazer aquilo na hora. Mas essa ação urgente ela vai acabar interrompendo a sua programação. Ela vai começar a empurrar o que era importante ser feito para depois. E pode até atrapalhar a sua agenda, que você pode até não conseguir terminar de fazer o que era importante. Então vamos ver aqui algumas dicas para a gente enxugar as tarefas urgentes do nosso dia. Primeira dica é o planejamento. Se você sabe que você precisa fazer algo naquele dia, não deixe para a última hora. Crie um planejamento, divida o tempo da sua rotina diária em tudo que você precisa fazer e vá fazendo o que é importante antes, porque se acaso surge uma eventualidade, uma urgência, você não vai ser pego desprevenido. A segunda grande dica é você aprender a dizer não.
Essa é uma grande dificuldade da maioria das pessoas, que elas confundem, elas acham que você dizer não é uma falta de educação, ali é um desrespeito com a pessoa que está te pedindo uma tarefa. Só que, na verdade, quando a gente fala sim para tudo, a gente não está prejudicando só a gente mesmo, mas também a pessoa que está pedindo. Porque se eu estou muito atarefado, ou eu não vou fazer direito o que ela me pediu, ou muitas vezes eu não vou nem sequer conseguir fazer. Então, é muito importante que com educação, né, com respeito, se eu estou muito atarefado, eu diga para a pessoa que eu não vou conseguir fazer aquilo. E aí ela vai procurar uma outra pessoa que tem mais tempo disponível, às vezes até mais preparação. E por último, a última dica é você aprender a delegar. Muitas pessoas confundem e elas querem abraçar mais do que elas conseguem fazer. Elas acham que uma grande produtividade é você conseguir fazer tudo. Porém, é muito importante dentro de um ambiente de trabalho que eu esteja inserido, eu ter espírito de equipe, eu trabalhar como um time. Se eu estou muito atarefado naquele momento, é importante que eu ache uma pessoa que ela tenha a condição de fazer aquela tarefa, que tenha mais tempo ou talvez até mais preparo, e delegue aquela tarefa para ela. Eu passe aquela responsabilidade, porque vai chegar no final do dia, tudo vai ser cumprido e todo mundo vai conseguir ali acabar com a sua programação. Depois, vamos entender agora um pouco melhor como funcionam as tarefas circunstanciais. Como eu disse, o próprio nome já é autoexplicativo, né? São as circunstâncias, são aquelas tarefas que você é levado a fazer pela mera situação. É um exemplo, a gente vai ali tomar um café, encontra os amigos, começa a jogar conversa fora, ou a gente simplesmente fica gastando horas ali mexendo nas redes sociais. São tarefas que a gente é levado a fazer pelos antigos hábitos. Então, as tarefas circunstanciais são como as unhas. As unhas vão crescendo, a gente sempre tem que apará-las. As tarefas circunstanciais também. Se eu deixá-las, sempre vão tomando meu tempo. Eu tenho que sempre tentar enxugá-las para que sobre mais tempo para as tarefas importantes. E falando nelas, né, as tarefas importantes são aquelas que trazem resultado verdadeiro para a nossa vida. Elas fazem diferença para a gente. E muito importante salientar, elas são importantes para você e não para os outros. Como é muito pessoal o que você considera importante ou não, é importante que você sente e você defina as tarefas que estão alinhadas com o seu propósito. E aí você vai ter um campo grande para trabalhar. Você vai ter o campo da saúde, o campo da família, o campo do trabalho. Em todos os campos você pode definir o que de fato é importante para você, para que aí sim você consiga determinar o tempo que você vai gastar nessas tarefas, tá? Agora a gente tem uma divisão aqui da tríade. Como é que essas tarefas, esses grupos, eles têm que ficar divididos? Então, eu errei. Vamos voltar. A gente tem uma divisão ideal aqui da tríade, como o grupo de tarefas tem que ficar dividido. Então, é muito importante que a maior parte do meu tempo seja gasto de fato com as tarefas que eu considero importantes. Aqui a gente tem cerca de 70%. Ou seja, a maior parte do meu dia, das minhas horas, eu vou gastar fazendo as tarefas que são importantes, que eu determinei ali na minha programação. Depois, eu vou deixar um tempo separado, cerca de 20% para as tarefas que são urgentes. Por quê? As tarefas urgentes, elas sempre vão aparecer. E eu já tenho que contar com isso e eu vou deixar um tempinho ali, menor que o importante, mas eu vou deixar já determinado que vão surgir eventualidades ali, urgências. E por último, 10% as circunstanciais. Se eu consigo deixar a minha tríade parecida com isso, a minha produtividade ela vai subir muito. Eu vou conseguir fazer provavelmente tudo que eu preciso fazer e ainda vai me sobrar tempo ainda para eu conseguir descansar. A gente pegou esses dados através do livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, de 2008. Seria muito interessante se você pegasse esse livro e conseguisse ler, porque vai ser base para as nossas próximas aulas. Mas por hoje era só. Um abraço e a gente se vê na próxima.